Essas mulheres eram as rainhas da televisão brasileira. Rostos que apareciam toda noite na tela de milhões de brasileiros, personagens que viraram ícones, mulheres que definiram o que era ser atriz de novela nos anos 80. E do nada, sumiram. A Globo parou de ligar, o telefone parou de tocar, e elas foram construindo uma vida completamente diferente longe dos holofotes. Hoje, aqui no Falando Nisso, a gente vai descobrir o que aconteceu com 15 atrizes que dominaram a televisão brasileira nos anos 80 e praticamente desapareceram. Algumas por escolha, algumas por mágoa, algumas por circunstâncias que a gente nunca imaginaria. E uma delas foi embora para sempre. Djenane Machado foi uma das atrizes mais desejadas da televisão brasileira. Nos anos 70 e 80 era chamada para tudo. Novelas grandiosas e até programas como A Grande Família. Um rosto marcante, uma carreira sólida, um futuro que parecia garantido. E então o vício em álcool e anfetaminas foi tomando conta. Ela chegava atrasada nas gravações, faltava sem avisar, e a Globo foi perdendo a paciência. A emissora chegou a deixá-la 2 anos sem trabalho depois que ela precisou ser substituída em A Grande Família. Com a morte do pai, em 1992, ela mergulhou numa depressão profunda e decidiu que só conseguiria se tratar longe dos holofotes. Encerrou a carreira. Se isolou. Viveu os últimos anos num apartamento em Copacabana, na companhia de uma cuidadora, sem filhos, sem amigos do meio artístico. Faleceu em março de 2022, aos 70 anos. A causa da morte nunca foi divulgada pela família. Uma das primeiras bebés da televisão brasileira foi embora praticamente no silêncio. O próximo caso é de uma atriz que carrega uma mágoa que, segundo ela mesma, não passou até hoje. Maiara Magri era a Babi, de A Gata Comeu, um dos personagens mais queridos das novelas das 6 da Globo nos anos 80. Fez também Roda de Fogo e O Salvador da Pátria. Era contratada da emissora quando, aos 30 anos, se recusou a faltar a um espetáculo de teatro que estava lotando para gravar um episódio de Você Decide. Ofereceu uma solução, propôs gravar cedo e pegar a ponte aérea de volta para São Paulo. A Globo não aceitou. Rompeu o contrato logo em seguida. Ela nunca mais voltou. Mas a história não parou por aí. Anos depois, ela se relacionou com o diretor Erval Rossano, ex-marido da atriz Nívia Maria. Ele já estava separado quando os dois se aproximaram, ela garante isso até hoje. Mas os boatos de que ela teria sido amante correram o meio artístico e as portas foram se fechando uma a uma. Maiara disse em entrevista que foi cancelada antes de o cancelamento ter nome. Hoje, aos 63 anos, vive em São Paulo, casada com o autor Lauro César Muniz, longe das câmeras há mais de 20 anos. Em suas próprias palavras, é uma dor que não passou. Simone Carvalho foi a bebê de Tieta, uma das musas mais sensuais dos anos 80, jurada do Cassino do Chacrinha, e chegou a namorar Pelé. A vida parecia um roteiro de novela. E então o pastor da sua igreja disse que televisão era coisa do diabo. Ela largou tudo. Formou-se em teologia, foi ordenada diaconisa, virou pastora e pregou em mais de 2.000 igrejas pelo Brasil. Passou pelo evangelismo, pelo catolicismo, pelo candomblé, e terminou se convertendo ao judaísmo. Hoje se chama Simone Soares, dá aulas de reforço escolar em casa e vende salgados e doces israelitas na sinagoga que frequenta. Em entrevista ao Domingo Record, em 2024, disse que não se arrepende da escolha, mas admitiu que saudade dá. Uma das musas mais desejadas de uma época, vivendo uma vida completamente invisível. Agora vem um dos casos mais tristes em termos de talento desperdiçado. Antes de continuar, tenho um recado para você. Se você já pensou em transformar sua cozinha em um negócio lucrativo, existe um método simples que ensina como preparar e vender marmitas saudáveis que tem muita procura hoje em dia. É um passo a passo pensado para quem quer começar mesmo com pouco dinheiro e transformar a cozinha em uma fonte de renda. E tem uma boa notícia, o curso está com um desconto exclusivo para quem acompanha o canal Falando Nisso. O link para conhecer está aqui na descrição. Agora bora pro vídeo. Tássia Camargo esteve em Tieta e em O Salvador da Pátria, 2 produções gigantescas. Tinha presença forte, era versátil, e parecia destinada a uma carreira longa. O que aconteceu? Pouco se sabe com precisão. Os convites foram ficando mais raros. A televisão foi deixando de ligá-la. Em 2017, ela tomou uma decisão radical. Fez as malas e se mudou para Portugal. De Lisboa, construiu uma nova vida dando aulas de interpretação e trabalhando com teatro. Está bem, ao que tudo indica. Mas é impossível não pensar no que poderia ter sido.
O próximo caso tem uma camada extra, porque ela cresceu literalmente dentro do meio artístico e ainda assim escolheu sair por uma porta completamente inesperada. Alexandra Marzo é filha de Beth Faria e Cláudio Marzo, dois dos maiores nomes da Globo. Cresceu nos estúdios, respirou televisão desde criança, e ainda assim construiu uma carreira própria com papéis em Hipertensão e Fera Radical. Quando a televisão foi ficando para trás, ela não buscou outro papel. Foi estudar astrologia. Hoje trabalha como astróloga e pesquisadora, longe de qualquer câmera, vivendo uma vida que sua mãe e seu pai provavelmente jamais imaginaram que ela escolheria. Lúcia Veríssimo foi capa de Playboy, estrela de Roda de Fogo e Mandala, e uma das mulheres mais desejadas do Brasil nos anos 80. Ela continuou trabalhando por muito tempo, e sua última novela fixa foi Amor à Vida, em 2013. Mas em entrevistas ela foi sendo cada vez mais direta sobre o que sente. Falou abertamente que a indústria televisiva não sabe o que fazer com mulheres acima de uma certa idade. Que os papéis somem, que as ligações param, que você vai ficando invisível não pelo que fez, mas pelo número que está na carteira de identidade. Hoje vive na sua fazenda em Minas Gerais, afastada por escolha própria, com uma clareza sobre o mercado que deveria incomodar muita gente. Carla Camurati fez Livre para Voar e Fera Radical na Globo. Tinha tudo para seguir em frente na televisão. E então, em 1995, ela lançou Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, um dos filmes mais importantes da retomada do cinema nacional brasileiro depois de anos de crise. Não sumiu, trocou de universo. Hoje é uma cineasta respeitada, com uma trajetória que muita gente considera mais relevante do que qualquer carreira na televisão poderia ter sido. Às vezes, o sumiço é na verdade uma virada. Cristina Mulins fez Paraíso e Vereda Tropical na Globo. Depois que a televisão ficou para trás, ela fez algo que praticamente nenhuma atriz faz: mergulhou na ciência. Dedicou-se à biologia e à divulgação científica. Do glamour das novelas às pesquisas científicas. Uma virada de vida que vai de um extremo ao outro, e que recebe muito menos atenção do que merece. Thaís de Campos foi muito mais do que um rosto bonito na série Bambolê. Fez também Tieta, Mulheres de Areia e A Viagem, ficando na televisão até o começo dos anos 2000. Em 2000 foi para Lisboa, onde fundou uma escola de interpretação, montou sua própria produtora e dirigiu espetáculos teatrais. Voltou ao Brasil em 2008, fez Fina Estampa, e então retornou definitivamente para Portugal em 2017, onde vive até hoje. Em entrevista, revelou que em Portugal é mais reconhecida do que no Brasil. Uma atriz que construiu uma segunda carreira inteira do outro lado do oceano, enquanto o Brasil foi esquecendo o rosto dela. Isis de Oliveira era modelo antes de ser atriz e chegou à Globo pela porta da frente em Sol de Verão, em 1982. O público pediu tanto por mais cenas dela que o personagem cresceu dentro da própria novela. Vieram Roque Santeiro, Fera Radical e Que Rei Sou Eu, além de 2 capas da Playboy. Em 1990, após uma viagem autorizada de Natal, foi demitida no meio de uma novela sem explicação oficial. Nunca mais conseguiu um papel de destaque na emissora. Seu último trabalho na televisão foi em 1997. Hoje, aos 75 anos, vive no Rio de Janeiro, é ativa nas redes sociais e já ultrapassou 1 milhão de seguidores no Instagram. A televisão parece não ter percebido que o público nunca esqueceu dela. Kátia De Angelo explodiu em Anjo Mal em 1976 e depois esteve em Tieta, acumulando prêmios e capas de revista. Mas foi a vida pessoal que a afastou dos estúdios de vez. Em 1997, seu filho foi baleado e não resistiu. Ela revelou em entrevista que depois da morte dele recebeu ameaças e precisou entrar num programa de proteção a testemunhas. Viveu anos fora do Brasil, e hoje mora em Paraty, numa casa à beira de um rio. Em entrevista disse que nunca superou a perda do filho. Uma atriz premiada carregando histórias que dariam novela, vivendo completamente longe de qualquer câmera. Silvia Bandeira trabalhou continuamente por décadas na televisão. Roda de Fogo, Bebê a Bordo, Lua Cheia de Amor, Suave Veneno, entre muitas outras. Ganhou um Kikito de melhor atriz coadjuvante pelo filme Bar Esperança em 1983. Seu último trabalho em novela foi em Sol Nascente em 2016. Depois de 8 anos afastada, voltou em 2024 com uma participação em Dona de Mim, na Globo. Não é exatamente um caso de apagamento total, mas é o caso de uma atriz que a televisão foi usando cada vez menos, enquanto o teatro a recebeu de braços abertos. Hoje, aos 76 anos, ainda está na ativa no seu próprio ritmo.
Cinyra Camargo era presença garantida nas novelas de Walter Negrão nos anos 80 e 90. Direito de Amar, Que Rei Sou Eu, Despedida de Solteiro, Top Model. Formada também em Direito, sempre manteve a advocacia paralela à carreira artística. Seu último trabalho fixo havia sido em 2003, em A Casa das Sete Mulheres. Ficou 17 anos completamente afastada da televisão até ser chamada para Amor de Mãe, em 2019. Foi uma participação pequena, mas suficiente para quem a amava nos anos 80 lembrar daquela presença inconfundível. Depois disso, o silêncio voltou. A televisão segue sem chamá-la, e ela segue com sua vida discreta entre as artes e a advocacia. Dil Costa ficou conhecida pela minissérie Tenda dos Milagres, de 1985, a adaptação do clássico de Jorge Amado, uma produção que reuniu um elenco de primeiríssimo nível. Os convites foram diminuindo e ela tomou uma decisão que praticamente nenhuma outra atriz dessa lista tomou: saiu do Brasil de vez. Foi morar nos Estados Unidos, reconstruiu a vida em outro país em outra língua, e hoje trabalha como professora. Não há entrevistas recentes, não há aparições públicas, não há rastro na internet além do que ficou registrado nos anos em que trabalhou aqui. Uma das saídas mais radicais e silenciosas de toda essa lista. E por último, o caso que talvez seja o mais fascinante de todos, porque ela não foi esquecida pela televisão. Ela foi embora por conta própria. Lídia Brondi era um símbolo absoluto dos anos 80. Roque Santeiro vale tudo, Tieta. Novelas que estão entre as maiores da história da televisão brasileira. Era jovem, bonita, talentosa, e parecia destinada a uma carreira de décadas na Globo. Em 1991, ela parou. Não foi demissão. Não foi escândalo. Foi uma decisão pessoal pensada madura. Lídia Brondi decidiu encerrar a carreira de atriz e estudar psicologia. Se formou, fez especializações, construiu uma carreira clínica sólida, e hoje atende pacientes em São Paulo. Ao longo dos anos, recebeu convites para voltar à televisão e recusou todos. Sem drama, sem arrependimento público, sem saudade declarada. No meio em que todo mundo quer aparecer, ela escolheu desaparecer. E fez isso com uma consciência que poucos têm. 15 histórias. 15 mulheres que brilharam num dos períodos mais ricos da televisão brasileira. E que cada uma do seu jeito construíram uma vida completamente diferente depois que as câmeras pararam de girar. Algumas foram deixadas para trás por uma indústria que não soube valorizar o que tinha. Algumas foram engolidas por circunstâncias que ninguém controla. E uma foi embora por conta própria com a mesma segurança com que entrou. A televisão brasileira tem uma memória curta. Ela cria ícones, consome ícones e vira a página. Essas mulheres foram rainhas de um Brasil que se reunia na frente da TV toda noite, e hoje muita gente nem sabe onde elas estão. Agora você sabe. Se você gosta de curiosidades sobre famosos, televisão brasileira e histórias que a mídia esqueceu de contar, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sino. Aqui no Falando Nisso tem muito mais história esperando por você. Até o próximo!